Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescerá em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegará. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, tomarei as tuas mulheres, sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo o Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E, voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio. Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, paz e graça estejam convosco neste dia abençoado. Hoje, ao olharmos para as páginas sagradas da Escritura, somos convidados a refletir sobre as experiências diárias que moldam nossa jornada espiritual. Vivemos em um mundo de tempestades e calmaria, de desafios e triunfos, e é justamente nesse contexto que as palavras divinas encontram ressonância em nossos corações. Imaginem-se navegando em um barco frágil, sobre as águas agitadas de um mar turbulento, enfrentando as tormentas que a vida nos apresenta. É uma imagem poderosa, não é mesmo? Essa é a cena que nos é apresentada na passagem do Evangelho de Marcos. Os discípulos, experientes pescadores, se veem envoltos por ventos contrários e ondas que ameaçam engoli-los. Quantas vezes também nos sentimos assim em nossa jornada terrena?
As tempestades da vida, as adversidades que nos atingem, as incertezas que nos assolam. Mas, queridos irmãos e irmãs, é preciso recordar que, assim como os discípulos, não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus está no barco conosco. É interessante observar que, enquanto os discípulos estão focados nas tempestades que os rodeiam, Jesus, o príncipe da paz, repousa sereno na popa da embarcação. Ele não está alheio aos desafios, mas sua paz é tão profunda que nem mesmo as ondas revoltas conseguem perturbá-la. Isso nos leva à reflexão sobre a confiança que devemos ter, mesmo nos momentos mais turbulentos de nossas vidas. Essa confiança é, muitas vezes, colocada à prova, como vemos na primeira leitura, a história do profeta Natã confrontando o rei Davi. Davi, escolhido por Deus, cai em grave pecado. No entanto, quando confrontado com a verdade, Davi se humilha, reconhece sua transgressão e busca a misericórdia divina. É essa atitude de humildade e arrependimento que o Senhor espera de cada um de nós. Quando confrontados com nossas próprias fragilidades, é fácil ceder ao desespero ou tentar justificar nossos erros. No entanto, a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas falhas, buscar a reconciliação com Deus e com nossos irmãos, e aceitar a graça restauradora que emana do coração divino. Assim como Davi, somos chamados a encarar nossos erros com sinceridade, reconhecendo a necessidade de perdão e transformação. Deus não nos abandona nas tempestades que nós mesmos provocamos. Pelo contrário, Ele oferece o bálsamo curador da misericórdia, pronto para restaurar nossos corações e nos guiar de volta ao caminho da retidão. Talvez alguns de nós estejam enfrentando tempestades pessoais neste exato momento. Pode ser um conflito familiar, uma crise financeira, uma doença que assola o corpo, ou uma aflição da alma. Diante disso, convido cada um a contemplar a imagem de Jesus, repousando tranquilamente no barco de nossas vidas. Quantas vezes, em meio à tempestade, perdemos de vista a presença real e reconfortante do Salvador? Ele está presente, mesmo quando nossa visão está obscurecida pelas ondas de preocupação e medo. Como discípulos de Cristo, somos chamados a confiar nele, a nos agarrar à esperança que ele oferece, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. As tempestades podem ser oportunidades de crescimento espiritual, de fortalecimento da nossa fé. Assim como os discípulos testemunharam o poder de Jesus acalmando os ventos e as ondas, também nós somos convidados a experimentar a ação redentora do Senhor em nossas vidas. Ainda que a tempestade persista, Ele nos capacita a enfrentá-la com coragem e confiança. Quero compartilhar uma história que ilustra esse princípio. Havia um homem que costumava plantar roseiras em seu jardim. Um dia, um visitante admirou suas flores e perguntou como ele conseguia manter suas rosas tão bonitas. O homem sorriu e respondeu: quando a tempestade se aproxima, eu amarro as rosas aos galhos mais fortes. Assim, mesmo sob a fúria dos ventos, elas permanecem firmes. Queridos irmãos e irmãs, assim como esse sábio jardineiro amarra suas rosas para resistir à tempestade, precisamos nos amarrar à rocha firme que é Cristo. Ele é o nosso alicerce, a âncora que nos mantém firmes quando os ventos da vida sopram com intensidade. Em meio às adversidades, somos convidados a fortalecer nossa ligação com Jesus, a confiar nele de maneira mais profunda. E como podemos fortalecer essa ligação? A resposta está na oração, na leitura da palavra, na participação nos sacramentos e na vivência da caridade para com o próximo. Ao nos ancorarmos nessas práticas espirituais, construímos um fundamento sólido que nos sustenta nas tempestades e nos capacita a compartilhar a luz do Evangelho mesmo nas situações mais sombrias. Ao considerarmos a passagem do Evangelho, é importante observar a repreensão de Jesus aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essas palavras não são apenas para os discípulos da época, mas para cada um de nós hoje. A fé é a âncora que nos mantém estáveis em meio às tempestades da vida.
Não podemos permitir que o medo e a dúvida nos dominem. Em vez disso, devemos cultivar uma fé robusta, alimentada pela confiança inabalável no poder de Deus. Esta fé não é uma fuga da realidade, mas sim uma resposta corajosa diante dela. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle e pode transformar qualquer situação para o bem daqueles que o amam. Para ilustrar esse ponto, quero compartilhar outra história. Certa vez, um pequeno pássaro, enquanto voava, percebeu que estava sendo perseguido por uma águia feroz. Desesperado, o pássaro buscou refúgio em uma fenda de uma rocha. Ao se abrigar ali, notou que havia um arbusto crescendo na fenda. Com paciência, o pássaro começou a juntar pequenos ramos e folhas, construindo um ninho seguro. A águia, incapaz de alcançar o pássaro na fenda, desistiu e partiu. O pequeno pássaro, agora protegido em seu ninho improvisado, sorriu e percebeu que a rocha que parecia ser um obstáculo tornou-se sua salvação. Queridos irmãos, assim como aquele pássaro encontrou segurança na fenda da rocha, nós também encontramos refúgio em Deus, nossa rocha eterna. No entanto, não podemos esquecer que a fé não é apenas um escudo pessoal. Ela também nos impulsiona a ser luz para o mundo, a compartilhar o amor e a esperança que recebemos do Senhor. Assim como as ondas do mar não podem extinguir a luz de um farol, as tempestades da vida não devem apagar a chama da nossa fé. Diante disso, reflitamos sobre como podemos ser faróis de esperança em meio às tempestades que assolam nosso mundo. Em um mundo repleto de ódio, divisões e desespero, somos chamados a irradiar o amor de Cristo, a construir pontes em vez de muros, a oferecer compaixão em vez de julgamento. Que as nossas ações falem mais alto que as palavras, testemunhando o poder transformador do Evangelho. Lembremo-nos das palavras do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que essa verdade ressoe em nossos corações, inspirando-nos a viver com ousadia e confiança na providência divina. Nas tempestades e nos momentos de bonança, Deus é fiel, e sua graça é suficiente para todas as nossas necessidades. Antes de concluir, quero convidar cada um de vocês a dedicar um momento em silêncio, em oração pessoal. Permitam que o Espírito Santo fale aos seus corações, trazendo à tona as áreas em que vocês precisam confiar mais no Senhor, as tempestades que precisam ser enfrentadas com fé renovada. Que o Espírito Santo, o Consolador e Guia, ilumine cada um de vocês, fortalecendo a sua fé e conduzindo-os pelas águas tumultuadas da vida. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Concluo esta homilia com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que essas palavras ressoem em nossos corações, capacitando-nos a viver com coragem, amor e equilíbrio, mesmo nas tempestades mais intensas. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.